Olá, estudante! Tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos abordar a página 21 do material Rio Educa, na disciplina de Língua Portuguesa, terceiro bimestre de 2021, no nono ano. Vamos falar sobre o texto 17, que oficialmente é o último texto do terceiro bimestre de 2021, do nono ano. A próxima página, na página 22, nós vamos começar com o quarto bimestre. Então vejamos aqui, página 21, texto 17. E vem o sol, João Anzanello Carrascosa. Tinham acabado de se mudar para aquela cidade. Passaram o primeiro dia ajeitando tudo, mas no segundo dia o homem foi trabalhar, a mulher quis conhecer a vizinha. O menino, para não ficar só num espaço que ainda não sentia seu, a acompanhou. Eu quero que você perceba aqui, logo nesse primeiro parágrafo, qual é o tipo de narrador. Você deve ter percebido que o narrador usou verbos na terceira pessoa do plural. Ó, tinham acabado de se mudar para aquela cidade, passaram o primeiro dia ajeitando tudo, e depois o narrador começa a falar sobre personagens na terceira pessoa do singular. Veja o verbo, olha. O homem foi trabalhar, a mulher quis conhecer a vizinha. O menino, para não ficar só num espaço que ainda não sentia seu, olha, para não ficar só, a acompanhou, outro verbo aqui na terceira pessoa do singular. Perceba, então, que está provado que este primeiro parágrafo apresentou um narrador observador, um narrador onisciente, também chamado de narrador em terceira pessoa. Prossigamos no segundo parágrafo. Entrou na casa atrás da mãe, sem esperança de ser feliz. Estava cheio de sombras, sem os companheiros. Mas logo o verde de seus olhos se refrescou com as coisas novas. Veja, o uso desses dois pontos aqui vai anunciar, vai introduzir quais foram essas coisas novas. Veja a importância da pontuação. A mulher suave, os quadros coloridos, o relógio cuco na parede. E de repente, veja que de repente é separado, não é junto, o susto de algo a se enovelar em sua perna. Dois pontos, veja aqui, dois pontos de novo, para anunciar aquilo que vai se enovelar em sua perna, que era o gato. Veja, o gato. Reagiu afastando-se. O bichano, veja que o autor usou esse substantivo bichano para retomar o substantivo, a informação gato. Perceba que isso foi usado, naturalmente, para evitar a repetição desnecessária da palavra gato. Então você pode usar sinônimos para isso. Continuando. O bichano, contudo, se aproximou de novo, a maciez do pelo agradando. E a mão desceu numa carícia. A mão de quem? Do menino. Carícia significa carinho. O menino experimentou de fininho uma alegria, como sopro de vento no rosto. Já se sentia menos solitário. Não vigorava mais nele unicamente a satisfação do passado. A nova companhia o avivava. E era apenas o começo, porque seu olhar apanhou, como fruta na árvore, uma bola no canto da sala. Havia mais surpresas ali. Ouviu um som familiar, os pirilins do videogame, e em seguida uma voz que gargalhava. Reconhecia o momento da jogada emocionante. Vinha lá do fundo da casa o convite. O gato continuava afofando-se nas suas pernas, mas elas queriam um corredor. Veja que interessante. Elas quem? Quem que queria o corredor? As suas pernas. Então você pode usar pronomes para evitar a repetição desnecessária de palavras no seu texto. Contudo, perceba que você vai usar pronomes desde que esses pronomes não gerem ambiguidade, duplo sentido. Continuando. E na leveza de um pássaro, o menino se desprendeu da mãe. Ela não percebeu, nem a dona da casa. Só ele sabia que avançava, tanta a sua lentidão. Assim é o imperceptível dos milagres. Enfiou-se pelo corredor silencioso, farejando a descoberta. Deteve-se num instante. O ruído lúdico novamente atraiu o menino. A voz o chamava sem saber seu nome. Então, chegou à porta do quarto, e lá estava o outro menino, que logo se virou ao dar pela sua presença. Miraram-se os olhos secos da diferença. Mas já se molhando por dentro, se amolecendo. O outro não lhe perguntou quem era, nem de onde vinha.
Disse apenas: quer brincar? Queria. O sol renasceu nele. Há tanto tempo precisava desse novo amigo. Adaptado. Um texto adaptado do Nova Escola. Número 1. Quem é o narrador do conto? Narrador personagem ou narrador observador? Nós já respondemos essa pergunta ali em cima. Está provado, por A mais B, que este narrador é um narrador observador, também conhecido como narrador em terceira pessoa. Número 2. Qual o sentido da expressão destacada em o susto de algo a se enovelar em sua perna, o gato? Sempre que te pedirem qual é o sentido da expressão destacada, significa perguntar o que significa, né, essa expressão. Resposta: se enrolar na perna. Perceba, eu quero que você perceba a associação com a palavra novelo. A partir do substantivo novelo, criou-se o verbo enovelar, que significa se enrolar na perna. Número 3, no segundo parágrafo, por que os olhos do menino se refrescaram? Aí você tem que ir lá no terceiro parágrafo e entender que ele viu novidades, a vizinha amigável, os quadros coloridos, o relógio cuco na parede. Número 4. Que sentido tem o elemento coesivo destacado em o bichano, contudo, se aproximou de novo? É um sentido de oposição, de contraste. O contudo é sinônimo de mais, sem o i, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Essas palavras que são representadas pela expressão elemento coesivo, todas essas que eu acabei de falar, transmitem uma ideia de contraste, de oposição. Número 5. O menino experimentou de fininho uma alegria como sopro de vento no rosto. Letra A. Qual o sentido da expressão de fininho? Ou seja, o que significa essa expressão de fininho? Significa de leve, suavemente. Letra B. Qual o sentido estabelecido pelo termo como? Perceba que esta palavra como, esse termo como, estabelece um sentido de comparação, assim como sopro de vento no rosto. É uma comparação que se está sendo feita. Número 6. Mas elas queriam o corredor, que termo esse pronome substitui? Lembra? Que interessante que eu estava falando sobre isso, hein? Essa palavra elas substitui a expressão suas pernas, porque se elas se refere às pernas. Número 7. Por que, no terceiro parágrafo, o menino começou a se sentir menos solitário? Aí você tem que ir lá no terceiro parágrafo, aqui, e perceber que o menino se sente menos solitário por causa da aproximação entre o menino e o gato. Número 8. O que fez o menino se desprender da mãe? Você tem que voltar lá no texto, caso você não se lembre, e perceber que o menino foi ao encontro da voz do novo amigo. Número 9. Ao final do conto, o que podemos inferir significa concluir, sobre a expressão o sol renasceu nele? Significa que o menino voltou a ter alegria quando fez amizade com aquela criança, aquele outro garoto, o vizinho. Número 10. Qual é o tema do conto lido? A amizade como resgate da alegria de uma criança. Percebeu que a amizade fez com que a alegria retornasse na vida daquela criança, retornasse para a vida daquela criança? Isso está escrito em O Sol Renasceu nele. Joia! Sigamos juntos com força total ao próximo bimestre. O próximo bimestre, como você sabe, é o quarto bimestre, o último bimestre de 2021. No próximo vídeo, nós vamos começar por aqui, na página 22 da sua apostila do nono ano. Um abraço e até lá!